Olá, eu sou Alex Fabiani, cineasta, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre roteiro audiovisual, tanto para cinema quanto para televisão, videoclipes ou até mesmo para o seu canal no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o roteiro, como é um roteiro cinematográfico e quais são as etapas necessárias para se realizar um bom roteiro. Bom, o padrão mais utilizado ultimamente na indústria cinematográfica do mundo inteiro é o padrão do formato Master Scenes. O formato Master Scenes é um formato que onde todo mundo que trabalha com a produção e a realização da obra cinematográfica, do filme, entende aquela linguagem que está estabelecida ali para que funcione corretamente no entendimento de todo mundo, tá? Na verdade, o roteiro ele é um guia. Ele é um instrumento que conduz toda uma equipe para um entendimento de uma ideia, para uma história, e dessa história se tornar um filme, né? E para isso que o roteiro serve. O roteiro é basicamente formado por sequências, onde essas sequências formam cenas. E nas sequências você tem ali todas as informações necessárias de local, se é dia ou é noite, se é interior ou é exterior, as ações do personagem e as falas desses personagens, os objetos, né? É importante para a cenografia, é importante para a direção de arte, é importante para os atores, é importante para a produção, ou seja, o roteiro é uma peça fundamental na realização de uma obra cinematográfica. Mas para o roteiro acontecer, é necessário que haja uma história, correto? Mas se você quiser aprender mais sobre roteiro de cinema e audiovisual ou como ter o seu canal no YouTube, eu deixei um link do curso que eu fiz e recomendo bem aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e confere. E quando você tem a história, você precisa entender que o roteirista precisa obedecer a determinados passos que são necessários ser dados para que o roteiro seja concluído, tá? E esses passos, esses elementos que são necessários para a realização do roteiro cinematográfico, a gente vai falar sobre eles aqui agora. E basicamente, quando a gente fala sobre o roteiro, a gente entende que o roteiro narrativo clássico, como a gente chama hoje, né, que o roteiro no formato Master Scenes, é um formato de um roteiro narrativo clássico, linguagem narrativa clássica, a gente apresenta sempre assim, é a apresentação, né, do tema e do conflito do personagem. Aí você vem desenvolvendo esse tema e desenvolvendo as ações e achando conclusões para os conflitos que foram estabelecidos, e aí você conclui a história em 3 atos, ou seja, apresenta, desenvolve e conclui. É preciso que você entenda que esse tipo de modelo de formato de roteiro Master Scenes, ele é basicamente dividido em 3 atos, e nesses atos existem a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão. E o importante nessa aula de hoje é eu falar sobre os elementos que compõem o roteiro cinematográfico, ok? Vamos falar um pouco sobre esses elementos? Quais são esses elementos? Os elementos fundamentais para a realização de uma obra cinematográfica, de um roteiro, é a ideia, a longline, a storyline ou sinopse, o argumento, a escaleta e o roteiro propriamente dito. Ou seja, se você entende como desenvolve a sua história dentro desses elementos, seguindo esses passos corretamente, você vai chegar no final, na hora de você formatar o seu roteiro, a sua história vai estar prontinha, ok? Vamos falar um pouco sobre cada elemento desse? Vamos lá? Quais são as etapas para se escrever um roteiro? Bom, antes de mais nada, precisamos entender que o roteiro é uma peça que vai guiar toda uma equipe ou as pessoas para a realização de uma obra cinematográfica. A princípio, ele é pensado e realizado para construir e produzir um filme, correto? E dentro dessa estrutura, dessa formatação, desse formato que a gente chama de formato Master Scenes, né? Eu deixei um vídeo aqui num canal falando sobre o formato Master Scenes. Se vocês quiserem pode dar uma olhada. Nesse formato Master Scenes, a gente sabe ali, tem todas as informações, aonde acontece, se é interior ou exterior, as ações, os personagens, a gente tem todas as informações.
né, necessárias para a realização do roteiro cinematográfico. E qual é o primeiro elemento? A ideia. Um roteiro se inicia a partir de uma ideia. Se tem uma faísca mental, um fato, um evento, um personagem, né, alguma coisa que provoque você a contar uma história, né? Eu costumo falar para os meus alunos que ou você parte de uma ideia, né, uma trama, ou você parte de um personagem, né? Então, geralmente a história da linguagem narrativa clássica no cinema da indústria, você tem ali a jornada do herói. Então você tem basicamente um personagem que vai viver um conflito, né, que ele tem um problema para resolver, e durante a resolução desse problema ele enfrenta diversos conflitos, diversos problemas. E o papel do roteirista é levar essa história até o fim, arrumando problemas e resolvendo, dando soluções para os desafios que o personagem vai enfrentar. Então, é a ideia. Primeiro você tem que ter uma ideia. Se você tiver a ideia para desenvolver o roteiro, o que é que você tem que fazer em seguida? Você tem que fazer o que se chama de a long line, né? A linha central da sua história. O que é a long line? Vamos ver um pouco aqui sobre o que é a long line. Long line, né? Vamos falar um pouco sobre a sua ideia começa a ganhar forma e você já pode definir seu protagonismo e qual o conflito central. Apresenta o protagonismo, seu objetivo e seu obstáculo. Aqui o personagem ainda não tem e não deve ter nome. Ele deve ser definido apenas por suas características essenciais. Longline é a essência dramática de forma sucinta, um resumo de toda a história em uma única frase ou uma única sentença. A longline é tão essencial que é comum voltarmos a ela ao longo do processo de escrita para lembrarmos e mantermos o foco em que realmente é importante na nossa história. Um exemplo de longline. Eu separei alguns exemplos de longline aqui para vocês do filme Se Beber Não Case. 3 padrinhos de casamento perdem um amigo noivo durante a despedida de solteiro em Las Vegas e, sem memórias da noite anterior, precisam refazer seus passos a fim de encontrá-lo. Essa é a ideia de uma longline, uma sentença, uma frase, e aí você tem toda a história resumida exatamente ali naquele momento, naquela frase ali. Então, se você consegue fechar a sua ideia de filme, a sua ideia de história dentro de uma frase, de uma sentença, isso já ajuda muito a você para você começar a caminhar e chegar até o final. O próximo passo é a gente falar sobre storyline ou sinopse, né? A sinopse, na sinopse a gente tende a se aprofundar mais dentro da história, né? Quando a gente vai, não confunda essa sinopse com a sinopse que a gente vê nos cinemas por aí. Mas a storyline, vamos ver aqui, a storyline se aprofunda na descrição do personagem e do conflito. Em geral, tem até 5 linhas. Na storyline você pode definir e apresentar o conflito, desenvolvê-lo e expor sua resolução ali, né? Existe essa ideia. Depois que você desenvolve a sinopse, você tem a peça que a gente chama de argumento. O que é o argumento? O argumento pode ter diversas páginas. Cada página do seu argumento pode render de 5 a 10 páginas do roteiro literário, né? É a base para o desenvolvimento do roteiro. Deve conter as ações e pode ter indicações de falas, desde que elas sejam essenciais. A história deve ser escrita de forma corrida, sem divisão das cenas. Depois que você tiver com a peça de argumento pronto, né, vou mostrar aí para vocês uma peça de argumento do filme Os Anjos do Pé Sujo, que eu fiz. Você parte para a escaleta, né? E vamos dar uma olhada aqui em que é a escaleta. Após colocar toda a ideia do roteiro num papel através do argumento, chega a hora de você estruturar como o roteiro será desenvolvido. A escaleta é esta estrutura, o esqueleto de todo o roteiro, tá? A escaleta, ela deve ter as indicações e separações de cenas, as situações e ações do personagem. Se no argumento a escrita ainda não pode ser mais literária, aqui tudo já deve estar transformado em ação, tá? No argumento você pode ter uma escrita um pouco literária, mas aqui na escaleta você basicamente descreve
as ações, já separando as sequências, as cenas, os personagens, o que cada um vai fazer, ok? Então, depois disso pronto, a gente vai para o roteiro. O roteiro de cinema, ou script, né? Ele lista todos os elementos. O áudio, o vídeo, as ações, o comportamento dos personagens, o diálogo, que são necessários para contar a história. Ele deve estar dividido em cenas e conter as indicações de ações e os diálogos, no modelo aqui como vocês estão vendo. Então esse é basicamente o roteiro. Então quando você tem ali uma ideia, e da ideia você desenvolve uma long line, e da long line você desenvolve uma sinopse, e da sinopse você desenvolve um argumento, e do argumento você desenvolve uma escaleta, e da escaleta você parte para o roteiro, aí é muito mais tranquilo desenvolver o roteiro. Mas, como eu disse para vocês, para desenvolver um roteiro no formato Master Scenes, é importante que você entenda como é esse formato Master Scenes. Eu deixei um vídeo aqui no canal falando sobre formatação. Então, e hoje existem, como eu disse, existem muitos programas que já fazem isso para vocês automaticamente. É só dar uma olhada lá no vídeo e que você vai saber quais são, ok? Bom, espero que eu tenha trazido algum entendimento para você a respeito do que é o roteiro cinematográfico e quais são os elementos que são necessários para desenvolvê-lo, né? E se você gostou desse vídeo, faz um comentário, deixa um like, e se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, isso ajuda muito a gente, tá ok? E se você ainda também quiser saber como desenvolver mais sobre roteiro cinematográfico e entender melhor como ter o seu canal no YouTube, eu também deixei um link ali dos cursos que eu fiz, bem na descrição daqui embaixo do vídeo, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.